Prazer conhecê-la. Eu sou o Dr. Guilherme Marques, eu sou médico, trabalho na área da dermatologia também, da medicina canabinoide, e sou formado pela Faculdade de Medicina do ABC e diretor administrativo da Associação Pan-Americana de Medicina Canabinoide. Dentro da área da dermatologia, vocês usam mais os produtos tópicos ou outros tipos de produtos da cannabis? Nós usamos mais sistêmico, ou seja, uso oral, sublingual, na verdade. Entretanto, há a possibilidade de usar o tópico. O que nós temos hoje é uma limitação da onde que a gente consegue prescrever. Então, a maioria teria que vir importado, ou eventualmente de alguma associação, mas por vezes a gente prefere mais os importados. Então, me fala um pouquinho do potencial desses produtos, doutor. Para quais condições eles são indicados? Basicamente para doenças que passam pelo crivo imunológico da pele, ou seja, a psoríase, você tem algumas perdas de privilégios imunes, levando à hiperproliferação, rosácea, a própria acne, há um potencial terapêutico para tratamento. Temos alguns estudos falando sobre neoplasias como melanoma, carcinoma basocelular, espinocelular, mas lembrando que é um potencial terapêutico, ainda tem muito a ser estudado, a gente também não pode colocar essa terapia acima do que nós já sabemos classicamente. Os pacientes, qual é a demanda deles? Eles estão interessados, estão curiosos, eles temem, eles pedem? O que você recebe em clínica? Já vou começar falando do meu viés. Eu trabalho muito mais com patologia de dermato do que estética e procedimentos estéticos. Claro que sempre acaba caindo na estética, mas muitos pacientes que têm psoríase me procuram. Rosácea também é outra patologia que chega muito, bem como prurido. E aí, quando a gente pensa em prurido e coceira e dor também, aí já entra numa gama de doenças que cursam com isso dentro dos seus sintomas. E os resultados, doutor, têm sido favoráveis? Tem apontado aí um bom caminho de tratamento alternativo também? Sim, eu creio que o uso sistêmico, ainda mais pensando que eu estou falando de doenças, que tem uma repercussão sistêmica, tem resultados muito bons. Eu dou um destaque para a psoríase. Muitos pacientes com psoríase e também com rosácea chegam mais no meu consultório e eu tenho tido resultados surpreendentes, assim, mas de novo, sempre associando, E na dermatologia, de modo geral, você vê que a associação ela é sempre melhor, ela é melhor do que a gente usar algo só isolado. Então, não é incomum eu associar CBD, o próprio THC, ou tópicos, com medicamentos clássicos. E sobre os seus parceiros, os outros médicos, como que está a abertura desse mercado? Quanto aos outros dermatologistas, recentemente eu tive a oportunidade de palestrar no ACIME, que é um congresso de tricologia, medicina estética e dermato. Muito curiosos sobre isso, mas os mais conservadores eles dizem que precisam de mais estudos. É o meu papel alinhar esses estudos que existem já, para que eles conheçam e eu permeie esse conhecimento para eles. E muitos se impressionam, costumo fazer assessoria também para alguns médicos, faço isso de uma maneira muito generosa, até gratuita, para que eles vejam esse potencial e coloquem no rol de terapêutica deles. Eu acho que parte importante desse nosso momento é justamente a educação, o acesso ao conhecimento mesmo, Exatamente, e não perder de foco que o paciente está no centro disso tudo. Então, ter uma nova proposição terapêutica, mesmo que seja um médico que não vai mergulhar nesse universo da cannabis medicinal, mas ele quer usar isso como uma nova proposição terapêutica e, no final, a gente está vendo o bem desse paciente, por que não? Então, é isso que eu trabalho. E uma questão que está aí em voga, todo mundo fala muito, que é a estética. Como que a cannabis, de fato, pode contribuir para essa área da dermatologia? Bem, quando a gente pensa na estética, a gente pensa muito em espécimes reativas de oxigênio e alguns outros elementos que podem gerar alguma degradação da matriz extracelular, que é basicamente o colágeno, a estruturação da nossa pele, a gente manter uma pele sustentada. Há estudos sendo feitos para isso, mas a gente sabe que o próprio sistema endocannabinoide ele é responsável por fazer com que alguns elementos dessa matriz não se percam no processo de envelhecimento. Claro, a gente não vai impedir o envelhecimento, mas eventualmente a gente pode retardar e também nós temos retinóides, temos outras moléculas que vêm a calhar associar.
Para o outro campo de estética, que são procedimentos, pense que quando a gente faz um laser, quando a gente faz um peeling, eventualmente a gente tem peles que ficam irritadas, vermelhas. E isso, por vezes, pode constranger o paciente para o seu dia a dia ou, de alguma maneira, ter alguma sintomatologia que deixe ele menos à vontade. E aí eu vejo que para o eritema, para a coceira e para a dor pós-procedimento tem um potencial muito legal. Eu destaco aqui que o que a gente usaria normalmente para isso, corticoides, tudo. Por vezes a gente não pode usar corticoide no rosto, por vezes a gente vai depender de outros medicamentos como inibidor de calcineurina, como tacrolimus, enfim. E eu vejo a cannabis como um potencial legal de não ter efeitos adversos tão grandes e eu conseguir prolongar esse uso, basicamente isso. Doutor, minha última pergunta. Em relação à medicina canabinoide, temos novidades? Temos muitas novidades, eu creio que os fitocannabinoides menores entrem nisso e também essa ampliação dos terpenos, aqui eu trago da Dermato, né? O terpeno para tratamentos dermatológicos ele já decorre de muito tempo, mas eu acho que agora a gente está consolidando esse ciclo, sabe? Então eu acho que essa é uma grande novidade, entender os fitocannabinoides menores e como associá-los também é algo que a gente busca, né? E tá ainda muito em voga, creio que seja isso. E claro, né, tem muitas questões de regulatório, mas aí já é outra esfera. Deixa para quem entende. E você vê esse mercado com bons olhos, um avanço, um crescimento aqui no Brasil? Eu tenho que olhar com muito otimismo para isso, mas eu acho que sim. Eu acho que, ainda mais aqui no evento também, portais de comunicação como o de vocês, que advogam, que levam essa informação, democratizam essa informação, eu acho que a gente fazendo um trabalho em conjunto, e muito bem feito, como temos feito, eu acho que sim. A gente não tem como não crescer com informação clara, concisa e real.